O batismo no Espírito Santo. Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós, os pentecostais, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Leituras complementares. Lucas 24, versículo 49. O batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos cristãos. João 1, 33. É o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo. Mateus 3, 11. Há uma diferença inconfundível entre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Atos 2, versículos 38 e 39. Uma promessa para todos os que creem, em todas as épocas e em todos os lugares. Atos 10, 44, 46. As línguas são sinais físicos e iniciais do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 10. A manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. Leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Somos partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Eles estão cheios de mosto. Objetivo geral: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Objetivos específicos: conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Introdução. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isso, de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã. A maravilhosa experiência do Espírito capacita os irmãos em Cristo a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo, e não por um refinamento formal e intelectual, embora este possa ter um importante papel desde que esteja sob o domínio do Espírito. Quando a palavra de Deus é proclamada sob o poder do Espírito, sua veracidade é confirmada. Assim, é o Espírito Santo que confirma a palavra,
e não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento. Portanto, é preciso desejar essa experiência, comunicá-la e estimulá-la entre todos. Uma vida sob a virtude do Espírito é a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é buscar uma aproximação real de um Deus pessoal. Capítulo 1. O que significa batismo no Espírito? No Novo Testamento, aprendemos que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. João Batista anuncia que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, conforme lemos em Lucas 24, versículo 49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1, versículo 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos aqueles que creem em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecoste, conforme lemos em Lucas 10, versículo 20 e João 20, versículo 22. Todos aqueles que estavam presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes em Jesus. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ser batizado no Espírito Santo inicia naquele que crê um movimento especial no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos cristãos em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos e livres, e em todos os lugares e em todas as épocas. No capítulo 1, nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente em Jesus para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Subsídio didático-pedagógico. Muitos têm dúvidas quanto à natureza do batismo no Espírito, aos que o confundem com a salvação. Você pode aproveitar essa oportunidade para desfazer essa confusão, perguntando a si mesmo a respeito dessa questão. Ao expormos o primeiro tópico, entenda que o batismo no Espírito Santo não é salvação, pois ele diz respeito à experiência de poder para o serviço, enquanto a salvação é uma experiência de regeneração
e justificação do pecador. Todos os que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor na vida cristã. Assim, atue em favor de todos na sua igreja, aonde você congrega, para que não confundam batismo no Espírito Santo com salvação, pois são experiências distintas na vida daquele que crê. Capítulo 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza ou santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus, pois o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, pois lemos, segundo o Espírito Santo, lhes concedia que falassem. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa literalmente ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. E como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes em Jesus devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. No capítulo 2, nós aprendemos que o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. Subsídio pedagógico teológico. Ao finalizar este tópico, procure entender que ser batizado no Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. É muito comum muitos acharem que é a mesma coisa, mas sem atentarem para a complexidade dessas expressões de acordo com Lucas em Atos e Paulo em Efésios. Responda a si mesmo se a expressão cheio do Espírito Santo tem conotações distintas. Em Lucas, ele revela uma capacitação para o serviço. Em Paulo, as questões de caráter e vida santa. Para fundamentar melhor a sua resposta, leve em conta a seguinte explicação do professor Gutierrez Siqueira, abre aspas. A terminologia cheio do Espírito Santo tem um significado nos escritos de Lucas e Paulo? Os teólogos pentecostais respondem que não, pois ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, enquanto que ser cheio do Espírito Santo em Paulo está implicitamente ligado a questões de caráter e santidade. Longe de ser uma contradição, há um verdadeiro complemento, pois como servir
sem o caráter cristão. Como manifestar os traços de Cristo e ainda permanecer inerte diante do serviço para o reino de Deus? O que deve ficar claro na mente dos leitores da Bíblia é que batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito em Lucas, mas não nas epístolas paulinas. Sem dúvida, o contexto ministerial de ambos determinou a ênfase diferenciada. Fecha aspas. Capítulo 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. As outras línguas, também chamado de glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, abre aspas, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14:1, fecha aspas. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em linguagens e magnificar a Deus. Elas sinalizavam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom, conforme lemos em Atos 8, versículo 18. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar e ele se repete. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram só uma vez e eles não se repetem nunca mais. No capítulo 3, nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e a sua evidência são as línguas. Subsídio teológico. Dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, somente a um atribui-se a força da edificação pessoal. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E acrescentou Paulo: quero que todos vós faleis línguas estranhas, e dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que a vós todos. Certamente não há autoridade maior que Paulo neste assunto. Ele não poderia ser chamado de teórico. Seus ensinos vieram de experiências pessoais na escola do Espírito, e o Espírito Santo dirigiu em suas instruções aos coríntios. O termo grego oikodon, empregado por Paulo, traduzido como edificar e edificação, significa formar ou ser formado. A aplicação deste termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Que belo!
O homem que demonstra evidência de grande crescimento e desenvolvimento espiritual é o mesmo que testemunha, abre aspas, falo mais línguas do que vós todos, fecha aspas. Nesse ponto, há uma lição para todos nós. Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição de hoje? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e também concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém.